E principalmente com esse assunto, que é de extrema importância para esses momentos mais duros que virão. Aham, exatamente. Eu estava dando uma olhada aqui em algumas lives antigas minhas, sabe? E algum material a respeito do que a gente começou a falar em 2020. 2020, nós começamos a falar muito seriamente a respeito da situação atual. E eis que a coisa chegou, né? A coisa estava só começando na época e agora chegou. Eu vou estar apoiando ela. Não, você precisa sair da sua zona de conforto e começar a lutar conosco, tá? É complicado porque tudo que a gente vinha prevendo, né, não era uma questão de previsão, era uma questão de que já estava tudo esquematizado, né? E a gente também, como trabalha com os pacientes, a gente já tinha uma ideia mais ou menos do que estava acontecendo. E as narrativas são muito previsíveis, né? Quando você começa a entender como funciona, as narrativas são altamente previsíveis, como, por exemplo, essa de agora, né? Qual é o único país com essa obrigatoriedade absurda? Brasil. Qual é o único integrante do governo presente nessa reunião que vai ter do fórum agora no dia 17? Ministra da Insalubridade, né? Palestrando. Ou seja, a conexão já estava sendo formada há muito tempo, desde antes até do momento dela ali na Fiocruz. Isso já estava Sim, sendo desenhado para chegar até aqui. Por isso que, assim, não adianta, os peões vão sendo postos em seus... vão sendo colocados em seus postos, né, no momento em que querem, para poder executar determinadas ordens. Então, ela vai estar lá falando, adivinha sobre o quê? E aí você vê, né, uma notícia, não uma, mas várias notícias, várias fontes super confiáveis, né, como a gente sabe, dizendo que a próxima pandemia X, a próxima doença X, provavelmente vai começar no Brasil. Ora, eles literalmente têm a certeza absoluta de que as pessoas são idiotas, né? sim. Não conectarem os fatos e não entenderem a sequência do que eles estão fazendo, né? Mesmo que eles estejam avisando. Então, assim, o Brasil já vai... Por que a gente está falando sobre essa hora H, né? Não é que seja o fim agora, ainda não é. Mas o Brasil vai ser o foco dessa grande pressão que vai haver a partir de agora. Mas o Brasil vai ser o foco dessa grande pressão que vai haver a partir de agora. Isso. Eles vão voltar todos os olhos para o Brasil. Então, É verdade. a gente tem aí uma união de uma facção, praticamente, né? Ou seja, o poder superior do Brasil virou... Nem sei se eu posso dizer isso aqui, né? Mas é como se fosse uma facção, né? De um lado tem um, do outro lado tem outro. Ou seja, as duas principais do Brasil se uniram no É verdade. maior poder do país. Muito complicado isso, né? Então, a gente vai ter aí, se com um já era complicado, com esse outro vai ficar como, né? Então, se com um já era complicado, com esse outro vai ficar como, né? Então a gente já tem aí uma censura altamente declarada. O que me preocupou, eu até postei, eu mandei para o senhor, né? Tomara que não atrapalhe a nossa live. Essa censura, né? Que ninguém mais, quem não me segue não me veria mais. Eu estava sendo bloqueada na Europa. E isso ainda não tinha acontecido. Já pensou? Entendeu? Então, por isso que eu fiquei preocupada, fiquei atenta, enfim. E a gente precisa entrar nesse entendimento de que é o mundo inteiro unido para essa agenda, é o mundo inteiro unido para essa agenda. O Brasil nunca foi um país que as pessoas menosprezassem, né? As pessoas que eu digo do mundo, esses donos do mundo menosprezassem, não. Era um país em que se fazia o povo se sentir menosprezado, subjugado, inferior, justamente para... Isso é uma ferramenta de manipulação, para que o brasileiro nunca se sobressaísse, porque sempre foi um povo teoricamente mais livre em todos os sentidos. Eu sempre falo isso para o pessoal, que todo país tem a sua forma, né, de se permitir manipular. Sim. Tirando isso, é um povo que não está muito aí para essas coisas que acontecem, né? O pessoal que
tá acontecendo lá fora, lá no estrangeiro, deixa quieto, bem. É um povo mais assim, né? Que não se preocupa tanto, assim. Só que a gente viu que o negócio é justamente esse. Essa parte da população talvez nem veja, nem só vai perceber quando estiver passando por cima. Sim. São os que vão levar os filhos tranquilamente para os dardos. Essa parte da população talvez nem veja, nem só vai perceber quando estiver passando por cima. Sim. Então, são os que vão levar os filhos tranquilamente para os dardos. Tranquilo, é obrigatório? Tomou toda já, uma mais, uma menos, porque não sabe o que está acontecendo. Né? O que eu sinto, Juliana, eu acho que é mais ou menos o que você falou, aqui é o plano piloto do que vai vir agora. Não tenha dúvida. E mais, o que nós vimos de 2019 até 2023 foi um ensaio. O que nós vimos de 2019 até 2023 foi um ensaio. E quando eu digo isso, as pessoas se assustam. Doutor, não é possível. É possível mesmo. Foi um ensaio. Agora vai vir o que há de vir, na verdade. Agora vai vir o que há de vir, na verdade. A hora H chegou. Não é que já bombou tudo. Agora vai começar o quente. 2024 já começou com o pé direito para eles. Né? Então, nós estamos preparados? Como é que está a nossa mente, principalmente em relação ao que está por vir? E justamente isso, né? O que é importante que as pessoas saibam? Em primeiro lugar, o máximo de pessoas que souberem a verdade das coisas, mais a consciência vai haver no país, o que a gente leva aí uma esperança de poder despertar muito mais do que se espera, né? Porque assim, quando o senhor comentou dos 90% que dormem, né, que obedecem, hoje eu já realmente penso que a gente pode ter conseguido um pouquinho mais, né? Que a gente pode ter tirado aí pelo menos uns 10, 20%, quem sabe, agora a gente ter 70%, quem sabe, 70% que dorme no mundo, né? E em relação às ferramentas que eles vão usar, os dardos inflamatórios, com certeza, vão ser justamente um pico de medo, obviamente, prova de obediência. Os dardos inflamatórios, com certeza, vão ser justamente um pico de medo, obviamente, prova de obediência, né? Nesse pico de medo, a gente vai ter o quê? Infelizmente, uma redução muito grande, né? Dos bebês, das crianças, e vai continuar dos adultos, porque quem já tomou. E, obviamente, tem muita gente que tem muita sorte, graças a Deus, mas a grande maioria teve a saúde completamente modificada, fora os que já se foram, né? Por mal súbito, morte súbita e por aí vai. E isso sem contar, já saiu aí o estudo dos 17 milhões, né? Mas isso não é nem a unha, essa história, essa mão pesada que eles fizeram do 8 de janeiro, foi também já prevendo isso. Porque ninguém nunca mais vai ter coragem de se levantar contra eles. Juliana, a ONU se manifestou ontem exigindo que o Brasil investigue e puna seriamente os terroristas do dia 8 de janeiro. A ONU está no jornal estampado. Não é possível. Então, você veja aonde a gente está pisando, pés. E sem falar da doença X. Eu estou impressionado. Como médico, 45 anos de formado, eu estou impressionado. Eu estou impressionado com doenças assintomáticas, virose assintomática. Eu estou impressionado com isso. Pior, é a criação de uma vacina para uma doença que ninguém sabe qual é. Então, a doença X
é uma doença que por não isso. se sabe se é bactéria, vírus ou fungo, mas já Tem se está trabalhando na picada da serpente para ela. E se sabe, isso foi assunto que eu vi em roda de conversa de gente grande, que começa em março no Brasil, a doença X. Isso foi assunto que eu vi em roda de conversa de gente grande, que começa em março no Brasil. A doença X vai começar a bombar. Então, são coisas que dentro da medicina eu nunca ouvi falar na minha vida. Eu procuro, eu digo, onde é que esse pessoal está inventando esse tipo de história? É. E agora que você falou da reunião que vai ter na OMS, quem vai é a nossa querida ministra da Saúde. Ela é assistente social. É palestrar. Ela vai palestrar na Organização Mundial de Saúde. Quer dizer, nós estamos diante de uma coisa, de uma inversão de coisas no mundo, que eu fico impressionado. Eu vi na diplomação de 176 mil agentes comunitários de saúde, uma ministra da Saúde falar o seguinte: a saúde do povo brasileiro está na mão de vocês. Prestem atenção nisso que ele está falando. Olha, nas mãos de quem mesmo? A gente. Eu pensava que eram médicos que cuidavam desse assunto. Eu pensava que restauração do meu dente e o canal eram odontólogos. Eu pensava que quem cuidava do meu cachorro era veterinário. Mas mudou tudo. Mudou tudo. Agora, juízes, jornalistas, promotores entendem mais de saúde e discutem, sim, com a gente na cara de pau. Então, essa inversão, o povo está sendo anestesiado com essas narrativas. E vem exatamente com esse anúncio da doutora Nízia, né? Dizendo que agora a saúde, na verdade, a autoridade de determinar a necessidade de um dardo para as pessoas vai vir do agente, não vai vir do médico. Inclusive, ela deixou claro que a negação de um profissional da medicina, independentemente do tempo de carreira que ele tenha, isso vai ser vista em fórum criminal, em área criminal. Ou seja, o médico será criminalizado por exercer a sua profissão digna, mediante toda a sua experiência clínica, ao não indicar esse medicamento para o paciente. Ele vai ser criminalizado. Então, assim, essa perda da autonomia médica, ela é muito séria, porque mesmo esses médicos, né, ou seja, eles estão criando muito mais pessoas para o lado deles, do sistema, e os que não estiverem serão criminalizados e substituídos, né? Ou seja, quem não for a favor vai ser substituído pelos agentes, que são, na verdade, os antigos médicos cubanos, o pessoal do MST. Exatamente. Ia fazer a faculdade de medicina, mas acho que eles viram que ia dar muito BO, ia dar muito pano para manga. Fizeram agentes de saúde, que aí ninguém ia perturbar, para poder cuidar dessa parte, né? Então, os agentes que já vão ser, até daqui a pouco, mais de 500 mil, né? A mesma quantidade de médicos, são 560 mil médicos no Brasil, você ficar ali, ó, na quantidade, e aí, o que o pessoal vai fazer? Então, por isso que é importante, assim, o que é importante? As pessoas saberem cuidar de si mesmas e da própria família, para precisarem cada vez menos desses médicos profissionais, e saberem se defender quando forem, como é que eu vou dizer, aliciadas ou obrigadas a fazer algo. Saberem não somente, de repente, recrutar seus próprios direitos, mas ou até mesmo saber para onde ir, onde ficar, onde se esconder, digamos assim, né? Isso. O problema é a pressão. Muita gente não suporta a pressão. Bem? Dentro desse contexto, muita gente não se apercebeu ainda. A OMS, ela quer implantar e vai implantar. Ela quer e vai implantar nos países membros o chamado novo tratado pandêmico. Já está praticamente, né? O que é isso? É a regulamentação da saúde internacionalmente. Tá? Eles querem o quê? Obter o poder e a autoridade sobre grandes partes do mundo, transferindo a soberania sobre certas questões, né, dessas nações individuais para um órgão internacional, que é a OMS. Seria como considerar, né, se a OMS vai cuidar da saúde de todos, é como considerar que todos os homens são iguais e vão ser tratados como máquinas, como robôs. Então, o trator da marca tal, as peças são essas, o óleo deve usar esse. A revisão é de 10 em 10 mil. Tá? Igual um carro, eles querem fazer isso. No fundo, eu acho, sabe, que esse sistema diabólico, o que ele quer mesmo é ir de encontro, não ao encontro, mas de encontro ao Criador, e negar
até mesmo a obra da criação. Eles querem tratar o homem como um robô, como uma máquina. Então, para conseguir esse intuito, eles tiveram, inclusive, várias reuniões fechadas de forma secretas. Tá? E essa reunião que vai ter agora é apenas uma reunião conclusiva. Essa que você citou do dia 17, né? Então, nessas reuniões, a OMS ela deu 2 passos. Primeiro, ela quer alterar o Regulamento Sanitário Internacional, chamado RSI, para poder governar a saúde das nações. Imagina que agora, qual é a minha função como médico? É obedecer os protocolos que a OMS vai implantar no país. Então, pessoal, isso não é futuro. Primeiro, não é teoria da conspiração, Não. nem é história futura. Isso é 2024. E a pergunta que nós fizemos no início da live, você deu um toque agora, é para onde você vai? Você está preparado? Então, desde 2020, sabe, Juliana? Desde 2021, mais especificamente, que eu ando procurando um lugar. Eu quero um lugar, porque eu sei que a coisa vai apertar. Principalmente em cima dos 5%. Você está distante de mim, mas eu estou no olhíssimo do furacão. Porque isso aqui é um país, é uma democracia comunista. Não tenha dúvida. Quando um presidente diz assim, o companheiro fulano de tal agora vai para a Suprema Corte, o que é que ele está dizendo com isso, né? Então, nós estamos no olho do furacão. E eu estou me preparando desde esse tempo para encontrar um lugar para onde ir, para onde correr, para ter uma rota de fuga. Não é para ir embora amanhã, não, tá? Mas é uma rota de fuga pronta para poder, na hora H, correr. Porque em muitos países, como na Venezuela, por exemplo, as pessoas não fugiram na hora certa e hoje estão passando fome dentro da Amazônia aí para chegar no Brasil. Pessoas com qualificação, tá? Eu conversei com pessoas, engenheiro elétrico, cara, passando fome com 3 filhos aqui dentro. Profissionais da saúde, cientistas, médicos, cientistas, dentistas, cientistas nessa situação. Então, eu acho que todos nós temos que ter consciência de ter uma rota de fuga. E essa rota de fuga, graças a Deus, nós encontramos. Nós encontramos, assim que acabar a live, assim que acabar, eu vou postar a rota de fuga que a gente colocou, um lugar muito amplo, muito maior do que vários países da Europa. Aqui, uma possibilidade minha, certamente, também seria, né, o Brasil. Mas é aquilo, eu preciso também entender como é que vai ser, se vai dar tempo, né, se vai ter avião. A gente não sabe o momento que vai acontecer. E agora não é o momento de eu ir pro Brasil. Mas olha, deixa eu te falar uma coisa. Algumas pessoas dizem assim, doutor, para onde o senhor for, lhe localizo. É claro, eu tenho um amigo que eu fiz várias lives com ele, que é um oficial do Exército, das Forças Especiais, etc., um coronel, e ele participou da negociação de vários drones da Coreia do Sul para cá, para o Brasil. Ele falou, Djalma, em qualquer buraco que você se enfurnar, o drone vai lá e te pega. Você vai para uma espécie quando você faz esse distanciamento, não é para ficar isolado, né? É para você ir para uma cidade muito pequena, para um condomínio muito pequeno, né? Num lugar afastado mesmo. Você também altera as suas prioridades. Sim. Você começa a se acostumar com coisas mais naturais, você aprende o que você planta, você começa a ter uma vida, você depende menos de um restaurante, você depende menos de uma necessidade de ir ao shopping, você depende menos dessa questão social, né? Então você também é menos perturbado, né? Você se sente menos pressionado. Porque também seria uma opção, né, de refúgio, eu acho que para todo mundo, que a gente até segue determinadas coisas que a gente acredita, né? Então, assim, ir para o alto, né? Subir as montanhas. Sim. O que eu busquei aqui também, eu até subi as montanhas, mas ainda não é onde eu quero ficar. Sim. Então, eu busco refúgio aqui e aí também. Sim. Porque aqui a gente sabe que tem os rumores de guerra, né? E que eu acho que os rumores estão começando agora, pasmem. Eu realmente acho que os rumores estão começando agora, porque a primeira vez que os governos estão. Eu acho que isso, para mim, é um rumor real. É o governo dizer, prepare-se. É diferente do jornal dizer, é diferente de jornalistas, né? Mas o presidente dizer, prepare, isso para mim é um grande rumor. Vocês verem, né? Como a Europa, eu creio que aqui não vai ser como no Brasil, porque aqui, Chemical Trail, quando eu cheguei, eu comecei a notar, falei, gente, primeiro que o céu aqui, eu moro aqui há 6 anos, né? O pôr do sol aqui sempre foi roxo. Sim. Laranja e roxo. No Brasil, eu não via isso. E aí depois eu comecei a notar, eu falei, cara, aqui só tem rastro químico, não tem nuvem. O dia que você vê nuvem, é uma raridade. Você fala, eles estão de folga. Hoje é domingo. É por isso, é domingo, eles estão de folga. Não tem, é rastro químico todos os dias, 24 horas. Então aqui, o domínio é diferente. Aqui eles vão começar já com... Começou no Brasil, todo mundo aqui vai adoecer,
por conta de intoxicação mesmo, né? Aí também vai ser intoxicação com frequência, a gente sabe disso, né? E aqui idem, mas aqui também por envenenamento através do ar, da água e da comida. A greve na Alemanha, que já teve na Holanda e agora na Alemanha, porque eles já estão querendo destruir as fazendas, né? Vão acabar com a água. Eu recebi hoje um áudio, eu acho que eu te mandei, não me lembro. Mandei, Mandou. né? De uma amiga, está há muitos anos na Alemanha. Mandei sim, hoje à tarde. Mandei. Ela disse que a Alemanha já assinou o tratado lá. Na Europa, a ideia é acabar, veja bem, com o agronegócio. Que é o que a gente está vendo no Brasil, o ataque em cima do agronegócio. Por quê? Porque carne não precisa mais você comer carne de animal. Você vai comer carne sintética, meu querido, minha querida. As frutas não precisam ser mais cultivadas como atualmente. Elas vão ser cultivadas em um ambiente completamente fora do contexto do agro. Então, a mudança que o mundo vai ter esses anos agora, até o ano 2030, são mudanças assim inimagináveis. Você concorda? É uma coisa que ninguém eu vi em Apocalipse isso aí. Eu não imaginava que ia ser uma coisa tão brusca, tão violenta a esse ponto. Quer dizer, você... no prazo final de 2030. 2030 é o nosso prazo final. Exatamente. 2030 é fechamento de tudo. Então, inclusive, sabe, eu tenho estudado sobre isso, Juliana, a última semana de anos da história humana. Ou seja, os 7 últimos anos. E para mim, se eu contar 2024 a 2030, dá exatamente 7. Ele diz que vai começar um período de paz e segurança. Aí, na metade da semana, aí começa o bicho pegar mesmo. Aí tem os 3 últimos anos que são terríveis na Terra. Então, eu fico pensando, será que estamos vivendo já o início dessa última semana? Mas eu sei o seguinte, que as coisas estão caminhando para uma situação muito, muito delicada a partir de agora. É por isso que algumas pessoas estão falando, não adianta se esconder. Não, o objetivo da gente não é se esconder, é eu ter um lugar em paz. Porque eu morei aí, eu sei como é a coisa. Naquela época, que eu morei, ano 2000, na década de 90 até um pouco depois de 2000, já era uma situação assim delicada em muitos aspectos. E eu não quero entrar neles aqui para não causar problema na nossa live. Mas agora eu imagino como está. E agora, olhando para o Brasil, a situação aqui é muito mais delicada do que muita gente pensa. E a gente, na verdade, é que sabe, porque a gente é que sofre essa pressão. As pessoas que estão dormindo, para elas está tudo bem. Sim, para elas é impressionante, como para as pessoas não tem absolutamente nada acontecendo. E você fala, caramba, mas a gente que tá alertando as pessoas e falando a verdade, tanto que a gente está sendo censurado, é que a gente vê a pressão e a gente fica preocupado por essas pessoas que estão dormindo. Quando, na verdade, eu fico pensando assim, falei, gente, que loucura isso, né, que a gente está vivendo. Alguns enxergam de mais, outros enxergam de menos. A grande realidade, eu estava vendo o pessoal falando aqui sobre a parte espiritual, é justamente essa. As pessoas que mais dormem são aquelas que não têm uma real noção do espiritual. Muitas até frequentam grupos religiosos que eu digo que são diversas religiões, tá? Igreja, enfim, vários lugares, mas não tem noção do que está acontecendo. Ou seja, será que elas têm realmente uma conexão com o nível espiritual? Porque dá para sentir, a gente sente que está acontecendo, porque é espiritual mesmo. E você vê agora o domínio, né, que ninguém mais esconde, é por isso que eu acho impossível alguém que se desconectar ao espiritual não perceber o quanto todos os artistas, todos, se vestem de diabo. Todos se vestem de demônios e diabos e com chifres e de bode e de todos. E com sangue escorrendo, ou seja, já incentivando e introduzindo um canibalismo. Então, assim, não tem como não perceber, porque isso é o público mundial. Esses artistas têm uma audiência mundial. Não tem como você não ver. E aí a Nike vendendo o tênis do demônio que vem com sangue dentro. Aí você já lembra do adrenocromo, né, que é o sangue das crianças. Ai, gente, a sinagoga que foi horrível aquilo. Né, descobriram na sinagoga os túneis embaixo com os colchões, roupa de criança, brinquedo, colchão sujo de sangue. Então, e todos eles foram presos. Ou seja, né, os sionistas. Então, assim, é muito complicado. Onde estamos? É surreal. Não tem como não ver. Se você sabe, é do espiritual, é impossível não ver. Sabe, Juliana, um dia eu ia no trem, aí na Europa, e um jovem sentou na minha frente. Aquelas cadeiras ficam frente por frente, né, rosto por rosto. E aqui tinha
uma camisa que na época era uma marca que ficou muito famosa, Fido Dido. Você lembra disso? Fido Dido é filho do diabo. O nome, literalmente, Fido Dido é filho do diabo. Aí eu olhei para ele e falei assim, olha, você está jogando num time que já perdeu. Eu estava com minha esposa. Eu digo, esse time que você está jogando já perdeu. Eu jogo num time que já ganhou. Embora aparentemente hoje possa parecer que perdeu. O meu técnico, ele morreu na cruz. Mas ele não morreu, ele ressuscitou. E você está com essa camisa aí declarando uma coisa, eu vou te dar algo para ler, porque pode ser que você desça rápido, depois você lê. Aí dei um folhetinho falando a respeito do evangelho para ele. E esse jovem ficou me olhando assim, sabe? Aí finalmente chegou a parada dele. Quando chegou a parada dele, ele dobrou o folhetinho e fez assim. E desceu. Então, parece-me que são pessoas predestinadas para isso, porque eles não querem saber a verdade. E você vive aí na Europa, aí é muito pior do que aqui. Porque aí é que não querem saber mesmo a verdade, né? Aqui a gente ainda, as pessoas se identificam com uma religião, com outra, mas aí a situação é mais difícil. O que a gente precisa só orientar as pessoas? Primeiro, o que eu mais falo, que vocês aprendam a cuidar da própria saúde sem depender de médicos. E eu estou falando aqui até com o meu querido amigo doutor Kefi, doutor Djalma, no sentido de que não são todos os médicos que a gente, infelizmente, hoje pode ir tranquilamente, né? Confiar tranquilamente na nossa saúde, porque a maioria, infelizmente, já está de acordo. E a única solução em relação a isso é vocês precisarem cada vez menos de um hospital, de um médico, né? E como é que vocês vão fazer isso? Sabendo cuidar da saúde de vocês, sabendo como a água. Deixa só 2 minutos. A água, vocês precisam cuidar da água como a maior fonte de vida, uma das maiores tecnologias depois do DNA. Então, a água que a gente coloca dentro do nosso corpo é o que vai fazer o nosso corpo ser saudável, né? Não é só ela, mas você tendo uma água de qualidade, você já está colocando o seu maior combustível ali. Principalmente em relação à eletricidade, à passagem, né, enfim, funcionamento de matriz extracelular e tudo mais. Comida, tem que aprender o que é cada alimento, usar o alimento como remédio e o remédio seu alimento. Hipócrates, isso é básico também. E, obviamente, saber utilizar outros produtos. Saber que muitas vezes vocês vão precisar usar suplementos, muitas vezes vocês podem utilizar coisas da natureza mesmo, né, como até suplementos, chás, a fitoterapia, né, a aromaterapia, tem que saber sobre isso. Então, o investimento em vocês, no conhecimento, é crucial para isso. Sobrevivencialismo também, obviamente, né, os escoteiros que estão bem hoje, né, com o conhecimento que adquiriram na infância e na adolescência, saber onde morar. Quanto mais longe das cidades grandes, menor a pressão. Quer dizer que você está 100% a salvo? Não, mas você, obviamente, vai sofrer menos pressão, né? E você também, ao sair de uma cidade grande, você vai ter um outro tipo de trabalho. Pode ser um trabalho dentro ali daquela pequena cidade onde você vai morar. Em Portugal se chama aldeia, né? Até hoje eles têm as aldeias medievais, né? Muitas com seus moradores, outras nem tanto. Então, quando você mora em cidades pequenas, seja lá como vai chamar, aldeia, comunidade, cidade, qualquer coisa, vocês têm que aprender a viver diferente. Então, é isso. É um novo momento para quem quiser, né? Obviamente, e viver de uma forma diferente. Isso requer quebrar todos os paradigmas que vocês foram acostumados na infância.